chegamos a este momento, ouvimos a primeira intervenção de um deputado do PSD. Há alguma proposta? Alguma ideia? Alguma alternativa? Alguma solução? Algum rumo? Algum caminho? Nada. Absolutamente nada. E mais ainda, senhores deputados, quando dizem alguma coisa, dizem-no sempre de forma pouco clara. Porque o que vemos no projeto de resolução do PSD, escrito, felizmente, em português, o que dizem é que estão muito preocupados com as questões sociais. Mas depois, quando emitem comunicados em inglês, dizem que, bom, nós damos mais garantias, porque tenham lá cuidado, porque o PS vai ter muitas dificuldades em atacar os funcionários públicos, porque eles são uma base social de apoio do PS e do Governo. O PSD já só consegue dizer o que quer fazer em inglês. Já só consegue dizer o que verdadeiramente quer fazer em inglês e para consumo externo. Nós não somos dos que estão de acordo com as políticas, como estão no fundamental e em muitas matérias com as políticas do Governo, o PSD e o CDS, e agora pretendem demarcar-se de todas elas. Demarcar-se daquilo que ajudaram a aprovar, daquilo que viabilizaram e daquilo que é no fundamental a sua política. Tanto é assim que no caso do PSD nem apresentam alternativa, nem querem dizer o que é que trazem para este debate, como faz o PCP, apontando um caminho alternativo. E isto não pode, pois, este debate não pode, pois, ser um debate, meramente um debate, entre os que querem estar no Governo e os que querem ficar no Governo. Tem que ser um debate sobre o conteúdo das políticas que cada um quer para o país e esse disfarce do PSD e do PS defenderem fundamentalmente o mesmo não vai passar pelo crivo da nossa bancada. É a prova provada de que têm piorado a situação do país. Portanto, agora, em vez de crescimento, vamos ter recessão. É claro. E para os anos seguintes, a lógica há de ser sempre a mesma. Senhor Ministro, porquê? Porque se este país não produz, este país não gera riqueza, aquilo que vai acontecer por parte do Governo é que vai propor sempre mais e mais cortes, porque tem que andar sempre a cortar mais, porque nós não geramos riqueza e estamos completamente dependentes do exterior. Ou seja, isto é uma bola de neve, é uma espiral que não tem fim. Até onde é que os senhores param? Querem dizer isso aos portugueses? Onde é que conseguem parar? Não param. E é isto que eu julgo que tem que acabar. Tem que acabar de uma vez por todas. Ou o Governo acorda de facto e fala de facto verdade, ou assim nós não vamos lá, porque nós estamos a assistir a pacotes de austeridade, atrás de pacotes de austeridade, sem fim à vista. Sem fim à vista. Chegados a este ponto, em que foram desbaratados todos os fatores de confiança que podiam existir, o problema que agora se coloca ao país e que hoje aqui se discute já não é ao nível das medidas em concreto. Se elas são boas ou más, se são corretas ou incorretas, se são necessárias ou não são necessárias. O problema que se põe a este Parlamento com uma clareza gritante é ao nível de quem as propõe e de quem se responsabiliza por elas. Num outro momento, a senhora deputada diz, claro, conveniente, que o problema agora já não é discutir as medidas em concreto. Ora bem, o PSD não quer discutir as medidas em concreto. Não vai ter que dizer que, de facto, está de acordo em concreto com muitas das medidas em concreto. Ora, se não, diga lá, senhora deputada, se a senhora deputada está a favor ou contra o programa de privatizações que este Governo apresenta, com aquelas empresas que lá estão. Está a favor ou contra, a senhora deputada, esta alteração que o Governo quer fazer em relação ao despedimento dos trabalhadores e à redução das indemnizações para os trabalhadores que são despedidos? Está a favor ou contra, a senhora deputada, com esta proposta de liberalização das rendas que o Governo apresenta neste PEC? 3 questões. Vamos ver se nesta matéria, se nestas medidas em concreto, o PSD se distingue daquilo que é proposto pelo Governo e pelo PS. Por isso, senhora deputada, apetece-me contar-lhe aqui uma história que se costuma contar num concurso de bandas. Houve uma banda que foi surpreendida porque a música que foi tocar já tinha sido tocada pela banda anterior. E o maestro não se atrapalhou. Pediu aos seus músicos o mesmo e com mais força. E assim é o PSD, quer a mesma política e, se possível, com mais força.
E a primeira coisa que eu queria dizer era o seguinte: entrei neste debate com o firme propósito de não entrar em politiquice e, portanto, não entrar nas medidas, no faz assim, o outro faz assado, entrar no ponto de fundo. E quando me perguntam quais as medidas que deveria adotar, eu dir-lhe-ei todas aquelas que conduzirem a um aumento de confiança no Governo. A propósito do PSD, uma observação. Demarca-se deste PEC com o argumento de que quem tem autoridade que resulta da viabilização de todos os PECs anteriores e das gravosas medidas do Orçamento do Estado. Ora, isso não dá autoridade, mas corresponsabilização e cumplicidade naquilo que hoje mais dói aos portugueses. E mesmo agora, no seu projeto de resolução, é farto na análise e na crítica, mas muito estéril quanto às medidas alternativas. Não diz porque não quer que se saiba. Não vão os portugueses perceber que, saltando a frigideira, corre o risco de cair no lume. Com franqueza afirmava a senhora deputada Ferreira Leite que o conteúdo das medidas pouco importa. Importa é quem as executa. Errado, senhora deputada. Interessa ao reformado que vê a sua reforma congelada. Ao trabalhador desempregado, ao trabalhador que vê o corte do seu salário, interessa-lhe o facto em si e essa medida, independentemente da crítica e da luta que faz contra quem a executa.